Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia que nós vamos gravar. Esse aqui é de sábado e vamos escutar o santo do dia. Origens. Santo Ambrósio, de nobre e distinta família romana, nasceu em 340, em Treveros, Alemanha, onde seu pai exercia o cargo de prefeito das Galhas. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma levando seus 3 filhos, Marcelina, Sátiro e Ambrósio. Homem virtuoso. Muito cedo, Santo Ambrósio aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais, ao ponto de ter sido, por volta do ano 370, governador das províncias da Emília e da Ligúria, com sede em Milão. A eleição. Com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita: Ambrósio, bispo. O clero e o povo aderiu e todos aclamaram: queremos Ambrósio, bispo. O povo teve que teimar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu à vontade do Senhor. Santo Ambrósio, bispo eleito pelo povo. Bispo de Milão. Um grau Concílio de Niceia, em 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito. Mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Pronto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus disse: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje apresenta 5 ações que nós somos chamados a realizar no nosso caminho rumo à casa do Pai. Não podemos simplesmente caminhar nessa vida vagando de um canto para o outro, sem sentido. Mas a nossa vida é uma missão. A primeira coisa que aparece no Evangelho de hoje: ser arauto da boa nova. Proclamar abertamente a verdade do Evangelho. Jesus disse: em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Depois, nós temos outras 4 atitudes do discípulo de Jesus. Terapio, ou seja, curar, restaurar a saúde. Curar os enfermos, os doentes. Quanta gente enferma, não só no corpo, mas também na alma e no espírito. Irmãos sem forças para seguir o caminho do Senhor. E aí nós somos chamados
a levar o remédio a estas pessoas. E o remédio tem nome. Ele é Jesus Cristo. Depois, egeiro, ressuscitar, despertar, fazer voltar à vida. Quem? Os mortos. Está aqui no texto do Evangelho, necros. Irmãos que espiritualmente morreram, que estão sem vida, sem condições de caminhar sozinhos. Você certamente conhece alguém que esteja, quem sabe, morto na fé e que você precisa ser hoje uma presença de ressurreição na vida dessa pessoa. Uma outra atitude que aparece aqui, catarizo, que quer dizer purificar os leprosos, purificar aqueles que se encontram em situações de pecado, de uma vida errada, longe de Deus, pelas suas lepras. Muitas vezes nós estamos imersos nos nossos vícios, nas nossas fragilidades, e nós precisamos desta purificação. Por fim, ekbalo, expulsar os demônios. Quantos irmãos oprimidos pelo mal precisam da nossa oração confiante para que se libertem das insídias de Satanás. Foi isso que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos todas essas graças que foram elencadas aqui. E é isso que nós devemos dar aos nossos irmãos. Se cumprirão as palavras do profeta Isaías, que diz: a lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida do seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Esta graça aconteceu em nossas vidas. Agora, sejamos instrumentos dessa graça na vida dos nossos irmãos. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã com a palavra do dia. Deus os abençoe.